Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos. É um imenso prazer estar com todos vocês novamente. Eu quero agradecer pelos inscritos, pelos comentários, obrigado por você estar comigo, muito bom. Graças ao nosso Pai Eterno Todo-Poderoso, Pai dos Espíritos, que tem nos revelado essa graça maravilhosa nesses dias de turbulência, nesses anos de turbulência, de desgraça, de destruição no mundo, onde milhares de pessoas enganadas não conhecem o verdadeiro sentido da graça de Cristo. Porque, infelizmente, meus amados, depois de muitos anos, eu descobri que vivia uma grande mentira, como muitas pessoas têm vivido hoje. Essas grandes mentiras no mundo. Que mentiras? Olha só, eu achava que estava fazendo a obra de Deus, mas eu estava fazendo a obra dos homens. Como você acha que está fazendo a obra de Deus, mas na verdade a maioria das pessoas, principalmente o povo evangélico, vive obedecendo a fábulas, a ensinamentos de homens e não de Deus. Eu era escravo do sistema religioso evangélico, como muitas pessoas são hoje. Antes eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de tudo. Um gato que fazia barulho no telhado, né? Para mim era o diabo, era o Satanás, era um aviso da morte. Eu já queimava, já amarrava, tá amarrado, tá queimado, em nome de Jesus. Quer dizer, uma coisa sem sentido. Porque o sistema religioso evangélico, ele trabalha com medo, ele trabalha com a ameaça, com a condenação. Ele leva ao povo ameaças, medo. O povo tem medo de tudo, medo de ir para o inferno, medo de perder salvação, medo de não agradar a Deus, medo do castigo de Deus, medo disso, eu tinha medo de tudo, pessoal. Eu tinha medo de tudo. Mas, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo amado, que tem me revelado essas verdades, hoje eu tenho paz, alegria, não tenho medo de nada. Nada. Por quê? Porque eu sou abençoado, eu sou justificado, livre da escravidão do sistema religioso. Assim como você hoje, meu amado, que me assiste, vive com medo de diabo, com medo de Satanás, com medo de inferno, com medo disso e daquilo, porque foi assim que você aprendeu dentro do sistema religioso, tanto católico como evangélico, que se misturam esses dois sistemas e leva o povo a viver o engano e a mentira há milhares de anos. Mas a graça de Cristo Jesus está impactando o mundo. Hoje, muitas pessoas, milhares de pessoas estão se libertando. Estão passando a ter uma vida amorosa, uma vida abençoada, livre de toda condenação e do medo. Porque nessas igrejas, que se chamam igrejas evangélicas, eles passam pavor e medo para os seus fiéis, para o povo. Os líderes religiosos evangélicos trabalham com medo e com a opressão e com as ameaças e a condenação. Assim era a lei de Moisés. A lei de Moisés trabalhava com o medo, com a morte e com a condenação. A lei nunca aperfeiçoou ninguém, porque a lei era de coisas materiais. Tratava-se da alma, tratava-se do corpo, da carne. Por isso que nunca aperfeiçoou ninguém. O tempo todo, durante todos os anos do povo de Israel praticando a lei de Moisés, o povo sofria. Porque não conseguia cumprir os mandamentos. Eram 613 mandamentos que o povo não cumpria. O povo cumpria um, mas tropeçava em outros. Assim, o sistema religioso evangélico no mundo vem vivendo esse mesmo conceito judaico. É uma igreja evangélica judaizada, vivendo os costumes da lei de Moisés, praticando os mandamentos da lei. Quais eram os mandamentos da lei? Os mais essenciais que hoje vocês praticam negando Cristo, como dar o dízimo, batismo em água, jejum, oração em monte, campanhas, sacrifícios, arca da aliança, candelabro e muitas outras oblações que eram da lei.
A única coisa que vocês não praticam da lei, infelizmente, que deveriam praticar, já que querem ser tão fiéis a Moisés, como são os judeus, deveriam circuncidar-se também, né? Apedrejar as mulheres que adulteram, os pastores que adulteram, como faziam os judeus na lei de Moisés. Mas não fazem isso, né? Vocês fazem aquilo que é mais essencial, aquilo que dá lucro para vocês. Aquilo que serve de dolo, de dor, vocês não querem. Vocês não querem passar para o povo e nem fazer essas doutrinas erradas. Então, meus amados, o que eu quero passar hoje para você é algo muito importante que o povo precisa entender. Você precisa aprender a ler a Bíblia, a respeitar a Bíblia, o tempo, a data, os contextos do texto, as histórias. O Antigo Testamento, que era da antiga aliança que Deus fez com Abraão, servia para o povo judeu. As leis de Moisés só eram para o povo judeu. As condenações, os juízos que tem na Bíblia, as profecias dos profetas, só era para o povo judeu. Não tem profecia na Bíblia para crente, para evangélico hoje. Não tem promessa para ninguém hoje na Bíblia. Não tem nada na Bíblia aqui que sirva como promessa ou como profecia para uma desgraça, para uma condenação, para uma morte, seja lá para o que for. Porque todas as profecias, estude, procure a verdade. Todas as profecias na Bíblia se cumpriram no ano 70 DC, da era cristã do primeiro século, com a queda do templo em Jerusalém. Jesus de Nazaré na cruz já tinha posto fim à lei. Quando ele diz está consumado, tetelestai, está paga a dívida, ele ali cravou na cruz o pecado, a morte. Ele cravou o diabo, ele aniquilou o diabo, ele aniquilou o pecado e aniquilou a morte. Essas três coisas que os evangélicos passam para o povo é mentirosa no seu modo de agir e de interpretar. Porque a morte, que era a morte espiritual das pessoas que obedeciam à lei de Moisés e das que não obedeciam. O pecado que Cristo aniquilou na cruz aqui na Bíblia era a transgressão da lei, que o povo não obedecia. E o diabo era a natureza adâmica, aquele que se opunha, os opositores à lei de Deus, que eram chamados de diabo, porque a palavra diabo quer dizer opositor, aquele que se opõe, acusador, adversário, aquele que é contra. Ele aniquilou tudo isso na cruz. Mas hoje, infelizmente, o povo evangélico vive com medo do diabo, mas a Bíblia diz que Jesus aniquilou o diabo na cruz, que era a oposição. Mas o povo hoje vive com medo de diabo. A Bíblia diz que Jesus aniquilou o pecado na cruz. O crente hoje diz que é pecador. Os evangélicos dizem que se você não se batizar nas águas, não aceitar Jesus, você morre, vai para o inferno porque você está em pecado. Você é pecador. Mas a Bíblia diz que Jesus aniquilou o pecado. Não dá para entender. A morte foi aniquilada. A lei de Moisés, que era a morte, foi aniquilada. Que condenava, que matava o povo. Então, Jesus de Nazaré não morreu por nós. Preste atenção. Jesus não morreu por nós. Quando você lê em Isaías, o livro profético do profeta Isaías, no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, você pode ler comigo, na sua casa, acompanhe comigo. Isaías 53, preste bastante atenção. No versículo 4, vai dizer exatamente assim: verdadeiramente, olha só, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Você tem que entender que quando uma mensagem está escrita nós, quando o autor se inclui na mensagem, é preciso que se entenda que ele está vivendo a mensagem. Quantos anos essa mensagem aqui foi escrita? Quantos anos isso aqui aconteceu? Na época do profeta Isaías, muito antes de Cristo.
há milhares de anos de Cristo, ele estava com isso aqui, ele estava falando isso aqui, ele estava vivendo isso aqui. E ele está se incluindo. Então você veja que não é para mim, não é para você. Porque se isso aqui fosse para mim e para você, então o profeta Isaías estaria vivo. Você entende? Muito bem. Ele diz aqui nós. Se ele está falando nós, ele está se incluindo no texto. E se ele está se incluindo no texto, se você for inteligente e analisar a época, o tempo do texto que foi escrito e vivido, dá para se ver que não é para hoje, mas que já aconteceu, que foi lá no passado. Ok? Quando Paulo fala nas suas cartas ao povo da época dele lá, entre os anos 50, 51, 52, 54, até 60 e pouco, quando ele escreveu aquelas epístolas ali, ele está se incluindo. Ele fala do irmão dele, ele fala dos amigos, ele fala da família, ele fala das pessoas que ele estava falando, ele estava convivendo, estava mostrando ao povo como é que era a situação em nós, ele fala em nós, os que ficarmos vivos. Quer dizer, Paulo se inclui. Se Paulo se inclui, aquela mensagem ali não fala com você nem comigo. Ele está vivendo aquela situação. É preciso que você aprenda a interpretar o texto, as palavras, o significado do que está escrito. Você lê um livro de história hoje, quando você vê um livro de história do Brasil falando que o Brasil foi descoberto em 1500, né? Melhor dizendo, no século XV, por um português, ali já aconteceu. Não está falando de hoje, ele não vai descobrir ainda, ele já descobriu, então é o passado. Dom Pedro I deu o grito da independência lá naquele rio. Quando você lê essa história, ele já deu o grito, ele não vai dar o grito. Você não lê uma história de um livro futurizando, dizendo que vai acontecer, porque não vai, porque já aconteceu. Então esse é o problema, o erro dos evangélicos. Eles futurizam a Bíblia. Eles querem dizer, passar para o povo que isso aqui na Bíblia vai acontecer. Está acontecendo. Ah, tá vendo? Deus está falando com você, irmão. Que Ele vai diante de ti. Que tu não vai se queimar se passar pelo fogo. Que Ele é contigo por onde tu for. Não tema ser corajoso. Tá vendo? Ele deu vitória a Davi. Davi derrotou o gigante. Você vai derrotar o... Não. Meu amado, isso aqui serve de exemplo para a nossa vida hoje na graça de Cristo. Para a gente ver o quanto a grandeza do nosso Pai é maravilhosa. Para que nós não temos medo. Isso aqui já aconteceu. Não vai acontecer. Entenda, a Bíblia não é o futuro. A Bíblia não tem promessa e nem profecia para crente, nem para evangélico, nem para ninguém. O que tem para nós hoje é a graça de Cristo Jesus conquistada na cruz. Quando ele diz tetelestai, acabou a lei, acabou o julgamento, acabou tudo. Só tem a graça. E os que nascem na graça, os que são eleitos, como está lá escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz que ele já nos elegeu antes da fundação do mundo. Paulo falando para o povo em Éfeso, que serve para toda a humanidade. Você está me entendendo? Você já é um eleito, você já é um escolhido de Deus abençoado. Porém, o povo não entende e vive debaixo de tutores, de doutores, obedecendo a fábulas judaicas, visões, revelações, profecias mentirosas de pastores evangélicos que têm colocado medo e pânico nas pessoas, para que o povo seja escravo, para que o povo fique preso ali ao seu domínio pastoral, que não tem na Bíblia. Eles usam a Bíblia como um álibi. A Bíblia para ele é uma isca. Jesus para os evangélicos é uma isca para atrair o povo para debaixo do seu domínio pastoral, e o povo escravo, sem conhecimento, sem entendimento da verdade, vive uma mentira há muitos anos. Como a profecia aí que teve aí, que no dia 30 de março ia vir um cavaleiro amarelo, ia ceifar vidas, o povo ia morrer, ia cair pessoas na calçada, nos bares, em todo lugar, a mídia fala, você não viu nada disso. Mais uma grande mentira dos evangélicos, que o povo não acorda. Eu vi um anjo falou comigo, um anjo foi na minha casa de madrugada, irmão. O anjo disse que vai sair isso, vai sair aquilo, revela CPF, revela identidade. Por que não revela os números da Mega Sena para que o povo seja milionário? Agora me explica isso aí. Hã? Eles revelam tudo na tua vida, revela a cor da calcinha da irmã, revela a cor da cueca do irmão que está furada, revela tudo.
mas não revela o número da Mega Sena, que era bem bom, né, para o povo, mas não revela. Para você ver o óbvio, a operação do erro, como o apóstolo Paulo já falou, lá em 2 Tessalonicenses, com a vinda do iníquo, do homem da perdição, que era Tito, filho de Vespasiano, quando entraria no templo, queria ser Deus, ele diz que a operação do erro estava ali, ó, com aquele povo, para que o povo desse crédito à mentira. E assim, essa mesma operação do erro vem em cima desses evangélicos, para que o povo crê nas mentiras dele e despreze a verdade do evangelho da graça de Cristo. O povo acha muito melhor crer na mentira do que na verdade, porque a verdade é clara, a verdade não tem fantasia. O povo evangélico vive debaixo de uma feitiçaria evangélica, de um encantamento maligno pelos seus feiticeiros. É cueca ungida, é toalha ungida, é vassoura ungida, é sabonete ungido, é cruz vazada, é vale de sal, é manto sagrado, é manto não sei de quê, nó na camisa, envelope do dízimo, envelope da campanha da justiça, envelope disso, fogueira bamba, fogueira no capeta. O povo vive debaixo de um encantamento. O povo dá o seu carro numa fogueira santa. Isso é o quê? Isso é um povo que está debaixo de um encantamento, meu amado. Deixa de dar ouvido às verdades do evangelho da graça de Cristo para dar ouvido a fábulas e mentiras de homens. Irmão, um anjo do Senhor está vindo com essa espada de fogo. O anjo vem na tua casa, o anjo vai atrás de tu, o anjo vai não sei para onde, o anjo vai pegar tu, o anjo vai pegar tua mulher, o menino. É tanta história de anjo. Mas nós não estamos mais no ministério da lei de Moisés. No ministério da lei de Moisés é que os anjos trabalhavam como mensageiros para o Altíssimo. Levavam a mensagem para o povo, como levou para Moisés, para Abraão, para Ló, para Elias e para muitos outros. Como salvou Paulo e Silas da prisão, porque ali ainda era na lei, não é Novo Testamento, não era a nova aliança ainda, estavam se cruzando os dois pactos. Então você precisa entender, aprender a ler a Bíblia, a sair do cativeiro da escravidão religiosa judaica que tem sido imposta no mundo pelos evangélicos. Evangélico não segue Cristo, evangélico segue Moisés, segue os homens, pastores, são escravos de homens, infelizmente. Então, meu amado, o que diz aqui em Isaías 53 não é para nós, era para o povo judeu, ó. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, versículo 5. Que transgressão era essa? A transgressão aqui era da lei de Moisés. Não tem mais lei, não tem mais transgressão. Esse era o pecado do povo, olha só. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ó. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías falando com o seu povo. Aqui ele estava fazendo uma profecia sobre o Messias que viria, Jesus de Nazaré. Quando ele veio no primeiro século, Jesus nasce no primeiro século da era cristã, certo? No primeiro ano, e com 33 anos ele é crucificado, como havia determinado o profeta. Todos os profetas na Bíblia profetizaram a respeito de Jesus. Toda a profecia, todos os profetas, desgraça, destruição, era para Jerusalém. Você pode pesquisar, pesquise na Bíblia. Pesquise desde Isaías até Jesus de Nazaré, até João Batista. E você vai entender exatamente o que está escrito. Em Daniel capítulo 9, versículo 20, e Daniel capítulo 10, você vai ver que Daniel recebeu a mensagem do anjo Gabriel, que contava a ele a destruição do seu povo. Você preste atenção. Era a destruição do seu povo. Daniel, quando recebeu essa mensagem, ele jejuou, ele não conseguia comer nem beber de tanta angústia e sofrimento que ele estava passando por causa do seu povo que seria oprimido. Ele recebeu a revelação do anjo e o anjo passou para ele tudo o que ia acontecer em Jerusalém no ano 70. Em 68, 69 e 70 do primeiro século, a perseguição, o cerco em Jerusalém se formou muito grande. Se você quiser saber dessa história, que não está na Bíblia, está nos livros de Flávio Joséfo. Ele era um judeu, um influente, cumpridor da lei, um homem muito íntegro, muito verdadeiro. Foi preso pelos romanos. Os romanos o adotaram
para que ele servisse ao reino romano. E lá ele escreveu toda a história dos hebreus, está lá. Flávio José conta a destruição de Jerusalém, a queda do templo, que foi o que Daniel profetizou. Tem nada a ver com o jejum de Daniel, que esses cães gulosos fazem enganando o povo, não. O jejum de Daniel não é para arrancar seu dinheiro, não é para você pegar envelope, tá aqui seu envelope. Não é para você receber o Espírito Santo, que nem falam. O jejum de Daniel não é para você ficar santo, poderoso. Não é para você ficar isolado, você ser meio... Não tem nada a ver. É tudo mentira. O jejum que Daniel fez aqui, os 21 dias do jejum dele, era por causa da dor, do sofrimento. Ele não jejuou porque ele quis. Ele se sentiu obrigado, ele se obrigou a fazer isso com tanta dor. Leia a história toda. Capítulo 10, capítulo 9 de Daniel, tem tudo. Por causa da destruição que viria contra o seu povo. Contra o seu povo. Ele fala até aqui, ó, no versículo 20, para você entender, ó. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, Daniel falando, e o pecado do meu povo, Israel. Tá vendo? Não tem nada a ver com nós. Não fala de Brasil aqui. Aqui não diz que o povo brasileiro vai ter que jejuar em 2021. Não diz aqui. É mentira desses cães gulosos aí, ó, para tomar o teu dinheiro. E o povo não enxerga isso. O povo não consegue entender essas verdades. É inacreditável o quanto o povo é cego e gosta de ser enganado. É inacreditável. Então eu quero dizer para você, meu amado, que Jesus de Nazaré não morreu por nós. Não morreu por nós. Quando você vai aqui em Mateus, no livro de Mateus, você abre a sua Bíblia no livro de Mateus, você vai ver que no capítulo 10 e no versículo 5, Jesus vai dizer assim para os discípulos, Mateus, livro histórico de Jesus de Nazaré, na antiga aliança, aqui não é Novo Testamento, é Antigo Testamento ainda, capítulo 10, versículo 5, Jesus diz assim, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizer, não ireis pelo caminho dos gentios e nem entreis em cidade de samaritano, mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pronto. A ordem de Jesus era essa. Para os discípulos, aqui eram os 12, não tinha Paulo ainda. Eram os 12, tinha Pedro, Tiago, João, Filipe, Barnabé e tantos outros mais aqui. Mateus, mas não tinha Paulo, porque Paulo ainda não tinha sido escolhido para ser o apóstolo dos gentios. Mas dos 12 apóstolos eram dos judeus, da circuncisão. Você pode ver isso em Gálatas, no capítulo 2. Que fala sobre essa história. Então, tá aqui. E lá, você vai lá no capítulo 15 de Mateus. Quando você chega aqui no capítulo 15 de Mateus, no versículo 21 ao 25, vai falar o seguinte, ó, que partindo Jesus dali para as partes de Tiro e de Sidom, cidades que não eram de Israel, não era de Israel, não faziam parte de Jerusalém. E eis que uma mulher cananeia, olha só, uma mulher cananeia, ela não era judia, ela não era no povo de Israel, ela era gentil, ela era uma pessoa que não era israelita, que saída daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram, dizendo, despede ela, Senhor, porque vem gritando atrás de nós. Olha só. E ele, respondendo, disse, preste atenção que Jesus de Nazaré falou para a mulher cananeia que não era judia, ela não era de Israel, era de outra província, outra nação. Olha só. E Jesus lhe respondeu e disse, eu não fui enviado. Olha bem. Ele diz aqui, eu não fui enviado para mais ninguém, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você entendeu agora? Como Jesus de Nazaré não veio para o mundo, não veio para salvar a humanidade, não derramou seu sangue por todo o mundo, não. Ele derramou seu sangue pelos judeus. Jesus de Nazaré morreu pelos judeus e não por nós. Porque nós, como gentios, principalmente agora, o Brasil, que nem existia na época, não tinha Europa, não tinha América, só tinha uma parte da Ásia e dos árabes. Como é que poderíamos nós estar incluídos nesses textos? Não tem como.
para você entender como você não entende o que está lendo. Veja bem, aqui Jesus está vivo, está contando a história dele. Mateus está contando a história de Jesus vivo, Nazareno, homem. O Espírito de Deus, o próprio Deus, se revestiu de carne num corpo de um judeu chamado Jesus. E Alfa, né, como dizem os judeus no hebraico. Entende? Então tá aqui, ele está dizendo, eu não fui enviado para mais ninguém, só para o povo de Israel. Entenda bem, meu amado. Ele foi enviado para o povo de Israel e não para nós. E não para nós. Entenda bem. Então, quando você vê uma pessoa falar, Jesus morreu por você, Jesus morreu por nós, mentira. Mentira. Só quem tinha pecado naquela época eram os judeus por causa da lei de Moisés. Porque quando você lê na Bíblia a palavra pecado, não está falando de morte, não está falando de quem mente, não está falando de quem adultera, de quem se prostitui, de quem mata, de quem faz coisas erradas, de quem usa droga, de quem vive... Não. Isso aí não é pecado. Isso aí são obras da carne, que saem do coração do homem. Mateus, Jesus já falou isso lá em Marcos, capítulo 7, 19, 20 e 21. Leia Marcos 7, livro histórico de Jesus de Nazaré. Marcos 7, 19, 20 e 21. Que do coração do homem é que saem os maus desígnios. A adultério, a prostituição, a mentira, o homicídio, a lascívia, a loucura, a soberba. Tudo isso sai do coração do homem. E é o que contamina o homem. Não é pecado. Pecado na Bíblia aqui, para os judeus, era a transgressão da lei. Transgressão da lei. Paulo já fala em Romanos que sem lei está morto o pecado, porque não tem transgressão. Então, quando a Bíblia fala em pecado, está falando da transgressão da lei, que só era para os judeus. Somente o povo judeu era que viviam debaixo de pecado. E Jesus veio por eles, para eles. Derramou o seu sangue para eles, não para nós. Entenda bem. Você vai lá em Mateus 26, ele vai falar o seguinte, ó. Vamos lá. Preste atenção no que Jesus vai dizer aqui. Olha só. Mateus 26, 28. Olha o que ele diz aqui, ó. Mateus capítulo 26, 28. Olha só. Porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado em favor de muitos. Olha só. Não de todos. Ele não fala de todos, ele fala de muitos. Quem são esses muitos? Judeus, outros que não eram judeus, mas que queriam ser, que estavam debaixo da lei de Moisés. Você entendeu agora? Nós nunca estivemos debaixo de lei de Moisés, nem fomos, nem somos, nem nada. Então não é com nós. Ele diz que é para a remissão dos pecados. Que pecados eram esses? A transgressão da lei. Quando João, o apóstolo João, fala em suas epístolas, lá em 1 João, que se você que diz que não é pecador, está mentindo, ele está falando com o povo dele. Ele está falando com o povo dele, lê direitinho ali. Ele está falando com as 12 tribos. Que o judeu, quando dizia que não era pecador, ele estava mentindo porque ele era pecador, porque ele vivia na lei de Moisés. E todos que viviam debaixo da lei de Moisés eram pecadores. Por quê? Porque não conseguiam cumprir a lei. Só Jesus cumpriu a lei. E na cruz ele aniquilou a lei. Aniquilou tudo na cruz. Tudo. É isso que o povo precisa entender. Quando você lê lá em João, no capítulo 3 de João, Jesus fala o seguinte, olha só, capítulo 3, versículo 13, ele fala que ninguém subiu ao céu, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu, o Filho do Homem. Agora, se João aqui, João Batista disse que Jesus veio e tirou o pecado do mundo, por que é que os evangélicos hoje vivem dizendo que é pecador? Que você tem que se batizar na água para perdoar seus pecados. Estão chamando Jesus de mentiroso. Porque João Batista diz que ele era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Se Jesus tirou o pecado do mundo, como é que você é pecador? Agora me explica aí, vai. Eu preciso que você me explique. Você é pecador por causa de quê? Porque você mata, você rouba, você se prostitui, você mente, você engana? Não. Isso não é pecado, isso são obras da carne. Obras da carne.
Jesus de Nazaré tinha dito em Marcos 7, capítulo 7, 19 a 21, que sai do coração do homem, que é de dentro do homem, e esses erros, que não é pecado, são erros da carne que destrói o ser humano. Esses erros destrói você, acaba com a sua vida. Não prejudica a Deus, não é pecado. Aqui João vai dizer, ó, olha só, livro histórico de João, livro de Jesus de Nazaré, um livro histórico de João, no capítulo 1, e no versículo 29, João Batista vai dizer o seguinte, ó, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira ou não tira? Aqui ele diz que eis aqui. João olha para Jesus e fala, eis aqui, pessoal, o Cordeiro de Deus, que tira. Por que ele aqui é Cordeiro? Porque ele está vivo. Hoje ele não é mais ovelha, ele não é mais cordeiro, ele não é mais filho de Davi, ele não é mais Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não existe mais, Jesus de Nazaré morreu há mais de 2000 anos atrás. O Cristo ressuscitado hoje não tem nada a ver com Yeshua, nem Yahusha, nem nada. Yeshua e Yahusha, seja lá o que você disser, não tem nada a ver com o nosso Senhor eterno hoje. Espírito, ele é espírito, ele não é aquele homem nazareno lá mais. Aquele homem morreu, foi crucificado. Aquele homem lá voltou como filho do homem em juízo. No ano 70 ele volta sobre as nuvens, juízo. Porque vir sobre as nuvens, para os judeus, que é uma linguagem de figura, significa condenação, juízo. Entendeu? Toda vez que uma cidade estava sendo preparada para um juízo, para uma condenação, para uma desgraça, para uma destruição, para ser invadida por outras nações, o tempo fechava, as nuvens baixavam, escurecia-se o céu. E hoje também, quando você vê uma confusão, você fala o quê? Ixi, baixou o tempo aqui. Ixi, fechou o tempo aqui. O tempo fechou na rua, o tempo fechou no estádio, na loja, na festa, por causa de uma confusão. Assim também eram os judeus. Vir sobre as nuvens significava juízo, desgraça, destruição. Que aquele povo ia ser atropelado, destruído, iam ser invadido por outras nações. Todo o juízo de Deus na Bíblia, ele usava uma nação inimiga. Ele usava outras nações para invadir aquela nação. Quando ele queria trazer juízo a uma nação, Deus usava outras nações. Quando ele trouxe juízo sobre o Egito, ele usou Nabucodonosor de Babilônia, eu meu servo. Quando ele quis invadir Nabucodonosor e Babilônia, ele usou Tiro, Ciro, os reis da Pérsia e da Síria, para invadir. E quando ele quis invadir Jerusalém, destruir Jerusalém no ano 70, ele usou Tito, Vespasiano, os romanos e os persas e os assírios que se uniram com eles para invadir Jerusalém. Ali era o juízo final, era o último juízo no mundo, não tem mais. Jesus falou que haverá, Mateus 24, 26 a 27, ele fala que viria um grande juízo, uma grande desgraça no mundo como nunca houve e nem nunca jamais haverá. Se não vai mais haver, se não tem mais juízo e nem grande tribulação, é porque não vai mais haver. Mas os evangélicos continuam chamando Jesus de mentiroso. Vivem colocando medo no povo, trazendo medo e pânico de uma tal de grande tribulação que já aconteceu, que não vai mais acontecer. Você está me entendendo? Então aqui, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se João diz que ele tira, é porque ele tirou. Ele já morreu na cruz, ele não vai mais morrer. Hoje os evangélicos chamam Jesus de mentiroso, dizendo que são pecador, que tem que se batizar em água. Dizendo que você é pecador. Mas você não é pecador. Nós não somos pecadores porque não somos judeus, nem que se fôssemos, porque não tem mais a lei. O pecado na Bíblia aqui era a transgressão da lei de Moisés, quando existia. Porque em Romanos capítulo 10, versículo 4, Paulo fala que Cristo foi o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Cristo foi o fim da lei, mas os evangélicos vivem hoje trazendo de volta a lei de Moisés, vivendo debaixo de condenação e de mentira. Porque o jejum era da lei, o dízimo era da lei, o batismo nas águas era da lei, a Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia, era da lei, as campanhas, a Arca da Aliança, tudo isso que se faz no meio evangélico eram da lei de Moisés, que Cristo aboliu na cruz.
Destruiu na cruz. Mas eles hoje vivem fazendo, chamando Jesus de mentiroso, negando a graça de Cristo, infelizmente. Essa é a verdade. Entendeu? Essa é a verdade. Porque Jesus aqui, como Nazareno, ele fala para o povo dele, ó. João capítulo 14, versículo 1. Ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não tinha dito a vocês. Mas eu vou preparar lugar para vocês. Para quem que ele está falando isso aqui? Para mim, para você? Não. Para o povo dele. Porque ele veio para o povo dele. Ele veio para Jerusalém e não para nós. Então, meus amados, o que eu quero passar para vocês nessa mensagem hoje, da graça de Cristo, é que Jesus não morreu por nós. Jesus morreu pelo povo dele, pelo povo judeu. Entenda bem. Você viu lá em Mateus 26, 28, que aquele era o sangue dele, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Que pecados eram esses? A transgressão da lei. Você não vive lei de Moisés, você é brasileiro, não temos nós pecado, então como é que o sangue dele foi derramado por nós? Não foi. O sangue dele derramado serviu para nós por causa da nova aliança e da graça dele maravilhosa sobre nossas vidas. Essa é a verdade. É preciso que você entenda isso. Estamos hoje vivendo o ministério do Espírito de vida. A lei do Espírito de vida. A lei de condenação e morte foi aniquilada, que era a lei de Moisés. Mas o povo evangélico ainda continua praticando a lei da morte e da condenação, que era a lei de Moisés, infelizmente. Mas, meus amados, você que está debaixo dessa graça maravilhosa, que entende, que tem a mente iluminada, dê glória a Deus, aleluia. Vamos glorificá-lo no nosso espírito, porque somos espíritos, tendo experiência nesses corpos carnais, certo? Filhos herdeiros por Cristo, debaixo dessa graça maravilhosa do nosso Senhor. Então, essa é mais uma mensagem para o coração de vocês, para a vida de vocês. Espero que vocês entendam. E não se esqueçam de se inscrever no canal, que é de graça, não paga nada. Deixe seu like, ative o sininho e o YouTube vai passar as notificações dos próximos vídeos para vocês. Fica aqui o meu abraço, forte abraço a todos vocês. Muito obrigado por tudo. Eu digo mais uma vez, parem de ser enganados por esses líderes religiosos com suas filosofias, fábulas, sonhos, visões, revelação. Não existe. O Evangelho da graça de Cristo traz paz. O Evangelho da graça de Cristo traz felicidade, bênçãos. Eu passo para vocês o Evangelho da graça de Cristo, que diz que você já é um abençoado, um justificado, um eleito de Cristo para a sua glória. Forte abraço, até a próxima.